Quais os sinais do fim dos tempos estão relacionados à vinda de Jesus? Podemos apontar corretamente esses sinais? Pois é, Mateus capítulo 26, versículo 36 diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Porém, a Bíblia também diz que Deus apontaria os sinais para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Hoje, eu quero falar com você sobre um dos maiores sinais da vinda de Jesus e do fim dos tempos. Então, não perca esse vídeo, fica aí ligadinho até o final. Shalom, shalom, eu sou a professora Carla Damasceno, seja bem-vindo ao nosso YouTube, ao nosso canal do YouTube, essa família, que é a família que mais cresce aqui nesse canal. Gente, esse canal é feito para você, que é apaixonado por Deus, apaixonado por Bíblia, que ama Jesus, que gosta de saber sobre as questões de Israel, que gosta de saber também sobre a língua hebraica, que é a língua da Bíblia. Então, vem fazer parte da nossa família, vem se inscreva aqui no nosso canal. E quando você se inscrever, clica lá no sininho, porque todas as vezes que tiver vídeo novo, você vai receber e ser notificado na hora, ok? No Novo Testamento, a gente tem uma dica fantástica para que eu e você não fiquemos perdidos aí sobre a indicação do fim dos tempos. Mateus capítulo 24, versículo 37 vai dizer o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vamos fazer uma análise sobre o que esse versículo quer dizer para nós? Quais são as indicações que ele traz para nós? Pois bem, então vamos lá. Vamos voltar lá no tempo de Noé. Noé, ele foi avisado do que iria acontecer. Deus avisou para ele: Noé, olha, vai acontecer um dilúvio. Noé, você vai se preparar. Noé, as pessoas vão morrer e eu vou proteger vocês. O Noé, ele não ficou desavisado. E isso é uma grande indicação para nós também, porque a palavra de Deus fala como foi nos dias de Noé, ou seja, Noé foi avisado. Ele não foi pego de surpresa. Ele foi avisado. Então, da mesma maneira, vai acontecer conosco. Segundo ponto, o Noé, ele teve tempo de se preparar, ele teve tempo de se organizar depois da palavra de Deus dada a ele. Então, ele ficou aí alguns anos preparando a arca, com certeza, né? Podando madeira, arrancando madeira das florestas para poder construir sua árvore, para levar os animais lá para dentro. Ele teve tempo para se preparar. Assim também vai ser Deus com a gente, né? Nos dar tempo para nos preparar a partir do momento em que nós estamos observando os sinais, certo? E o Noé também, ele anunciou para a sua geração o que iria acontecer. Primeiramente, Deus fala com Noé, e depois Noé anuncia para o povo também. Então, o povo também, de uma certa forma, não ficou ali inocente, sem saber o que ia acontecer, né? O Noé, ele salvou a sua família, assim como nós também poderemos ter essa grande oportunidade de falarmos sobre a vinda de Jesus para todas as pessoas, mostrarmos e apontarmos os sinais e podermos ajudar todas as pessoas que vão, né, querer essa salvação. Então, isso é muito importante você saber, que Deus não vai nos deixar sem saber de nada, de forma assim aleatória. Não, ele vai dar indicações, ele vai nos avisar primeiro, com toda certeza. Analisando mais um pouco sobre os dias de Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 5 vai dizer o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gente, esse versículo ele está trazendo em destaque a maldade do ser humano. Também ele está trazendo em destaque que toda a imaginação de pensamentos do seu coração se multiplicava também. Era má continuamente. E ele está dizendo também que a corrupção do gênero humano era muito forte, então, naquele momento. E aí, se você for pensar sobre isso nos tempos de hoje, você vai analisar que os tempos em que nós estamos vivendo hoje estão muito semelhantes ao tempo de Noé. Mas muito semelhantes, mais do que em todas as eras que a humanidade já passou. Esse momento de vida é um momento extremamente semelhante. Vamos pegar aqui, por exemplo, como a corrupção do gênero humano. Você talvez já deve ter percebido aí, através de reportagens, notícias, né, que tem pessoas, seres humanos, que não desejam mais
serem seres humanos. Eles querem ser animais. Outro dia mesmo teve uma convenção, se não me lembro, no aeroporto da Suíça, parece, depois eu vou achar essa referência melhor, em que houve uma convenção de seres humanos que querem se tornar cachorros. E estava uma galera, né, de pessoas vestidas como cachorro, latindo ali naquele aeroporto e fazendo uma convenção de latidos. Uma coisa mais sem pé, sem cabeça, altamente doente, né, na verdade. Então, você está vendo os seres humanos hoje querendo se tornar gatos, querendo se tornar cães, querendo se tornar cavalos, querendo se tornar tigres. Menos seres humanos. Isso traz para nós, isso exemplifica para nós como que está corrompido, né, o coração do gênero humano. A corrupção da identidade das pessoas. Né? As pessoas estão confusas com a sua própria identidade. Como, por exemplo, 2015, lá no Canadá, um homem de 50 anos de idade já, pai, né, casado, decidiu que agora ele era uma criança de 5 anos, que vestia vestidinho de menininha de 5 anos, que queria ir para a escolinha, né, para o jardim de infância, ainda queria ser adotado. Para piorar, ele encontrou, de fato, uma família que o quis adotar, né? Então, você vai vendo que a corrupção da identidade, a confusão mental dentro das pessoas está muito grande na atualidade de hoje, né? E lá também, então, no versículo de Gênesis 6, capítulo 5, fala que o coração do homem, ele era mau continuamente. Hoje a gente vê, né, quantas ideologias que vão contrariar aquilo que historicamente já foi comprovado, aquilo que a física já comprovou, aquilo que a biologia já comprovou, não é? Aquilo que a moral já comprovou, em nome até mesmo de um amor que nem é real, é só uma ideologia. A corrupção e toda a imaginação de pensamentos, que fala o versículo 5, está sendo aplicado na atualidade hoje. Está sendo extremamente aplicado na atualidade hoje. Então, você vê ingleses querendo ser dálmata, norueguesa querendo ser gato, americano querendo ser cachorro, né? Tem uma brasileira aqui também que decidiu que não era mais ser humano, ela era uma alienígena, né? Cuja expectativa, como ela mesma dizia, era vomitar valores. E por falar em vomitar valores, né? Os valores que mantiveram a sociedade em pé, de pé, estão sendo vomitados mesmo. Essa é a palavra a palavra de ordem, né, de uma juventude insana da atualidade, querendo vomitar os valores que mantiveram toda a sociedade de pé, a estrutura da sociedade de pé. Então, isso tudo que a gente vê lá em Gênesis 6, versículo 5, está acontecendo hoje. Hoje, né, em relação a todo tipo de pensamento mal que Gênesis 6 está falando, hoje, o que uma pessoa pensa, simplesmente porque ela pensa, não quer dizer que é a realidade, não quer dizer que é a verdade, mas só o fato dela pensar já significa que ela é soberana, já significa que ela sobrepõe o pensamento dela acima da ciência, acima da genética, acima da física, acima da química, acima da biologia. Só porque ela pensa. Ela pode contradizer todas essas coisas. Pensa nisso. O versículo 11 do Gênesis 6 também fala que a terra se encheu de violência. E eu nem preciso explicar sobre isso, né? Nem preciso explicar sobre isso, principalmente dependendo dos lugares onde se mora aqui no nosso país. Você não consegue mais sair de casa, abrir o teu portão e sair com tranquilidade para ir numa padaria. Não. Primeiro você tem que olhar nas câmeras da sua casa, depois você entra no teu carro, tranca as tuas portas do carro, depois você abre o portão cuidadosamente. Ninguém mais sai com janela aberta dos carros, porque a violência ela se multiplicou fortemente. Não é? Pais matando filhos, filhos matando pais, estupros hoje se tornando quase, né, que cotidiano. Eu me lembro quando eu era criança, houve um caso no Brasil, talvez você que está me assistindo aí, dependendo da sua idade, né, vai se lembrar desse caso. Foi um caso que chocou o país. Eu acho que eu devia estar com mais ou menos uns 10 ou 11 anos de idade. Então, isso tem muito tempo, né?
foi o caso chamado caso Araceli. Chocou o país. Uma menina, né, também que acho que devia ter mais ou menos entre 7 e 8 anos de idade, que foi encontrada morta em São Paulo, numa obra, né, uma construção ali, num bairro de São Paulo, que foi encontrada morta e tinha sido estuprada. Naquela época, nós estamos falando dos anos 70, aquilo chocou o país. O país se comoveu com aquele caso. Né? Eu me lembro disso claramente, embora eu era muito jovenzinha, mas eu me lembro claramente que foi um choque para todo mundo. Hoje, não se torna choque mais. Né? Hoje quase que virou algo cotidiano isso. Né? Pedofilia se tornando uma coisa também corriqueira, né? E daqui a muito pouco tempo, não se engane, vão colocar isso como uma necessidade humana, vão colocar essa doença, esse crime, como uma necessidade humana. E não vai chocar mais também, não. Né? Então, violências hoje, de todas as formas, física, moral, emocional, abusos, tudo levando a sociedade de hoje a viver dentro dos mesmos moldes da sociedade da época de Noé. Uma sociedade corrompida diante da face de Deus. E mais. Ainda tem mais, né? A iniquidade tomando conta. O que é uma iniquidade? A iniquidade é quando o pecado ele se torna natural, ele se torna comum. E achamos que não faz mal nenhum em cometê-los. Isso é iniquidade. Quando a pessoa ela não tem o senso de que aquilo é errado. Ela não tem o senso de que cometer um pecado vai afastá-la cada vez mais de Deus. Ela não tem mais o senso de que a vida dela está indo de mal a pior por causa do pecado no qual ela está inserida. Aquilo já se tornou normal, aquilo já se tornou natural. Então, iniquidade também é tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é contrário ao justo, ao correto, à moralidade da palavra de Deus, tudo aquilo que é ao contrário ao padrão da vida que Deus propôs para nós, a tudo aquilo que é contrário aos costumes. Isso tudo também é iniquidade. Portanto, nós vivemos em um terrível relativismo. Não tem mais parâmetro para o que é justo, para o que é correto, para o que é amor, para o que é justiça. Não existe mais parâmetro, né? Nós estamos vivendo uma era, em um tempo, em que a frase que a gente mais escuta falar é: o importante é ser feliz. Essa é a frase que mais se escuta no tempo de hoje. Bíblias, hoje, meu Deus, fora de moda, né? E olha que eu já ouvi, preste bastante atenção, eu já li artigos também de grandes pessoas famosas no Brasil, famosas no mundo, principalmente aqui no Brasil, dizendo que as pessoas que compactuam com o pensamento bíblico, que não cabe mais para a modernidade de hoje, deveriam ser presas ou serem mortas. Eu ouvi isso de pessoas que estão na mídia aí todo dia, que talvez as pessoas estão assistindo nas novelas, estão assistindo nos filmes. Eu ouvi isso da boca dessas pessoas. Pensa. Então, você pode ter certeza que os cristãos que estão vivendo tão folgadamente no Brasil hoje, pode não ter muito tempo mais não, viu? De viver folgado dessa forma, não. Porque a Bíblia está, entre aspas, fora de moda, segundo o pensamento deles, ou precisa ser reescrita para se adaptar, né, a toda essa corrupção, a toda essa iniquidade do gênero humano. Hoje, cada um também tem o seu próprio Deus, de forma que se encaixe no seu próprio pensamento. Então, é muito comum a gente ver pessoas falando assim: nossa, mas Deus é Deus de amor, mas o conceito dele de amor está corrompido. Nossa, mas o meu Deus, ele nunca que ia fazer isso. Mas não é o Deus da Bíblia que a pessoa está falando do Deus dela. Entende? Então, as pessoas criaram para si deuses que se alinham com o seu próprio conhecimento, com o seu próprio pensamento, com a sua própria vontade. E isso é completamente fora do que a palavra de Deus diz, né? Mateus 24:36 vai ter mais informações para a gente sobre o tempo de Noé.
Vai falar que esse povo comia, que ele bebia, que eles se casavam, se davam casamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a vida estava, super normal. Vida que segue. O Noé estava lá, explicando que o fim ia acontecer, falando que ia ter uma salvação que seria a arca, falando tudo, contando tudo, mas eles nem aí. Vida que segue, vamos casar, vamos beber, vamos fazer. Todo mundo acomodado, vivendo, né, como se o dia que Noé estava anunciando nunca fosse acontecer. Mas 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que Noé pregou para a sua geração. Ele falou alto e claro para essa geração que o fim iria acontecer. E como que a gente está hoje? Exatamente como nos dias de Noé. Em todos os sentidos. E o mundo não está percebendo. Por isso que Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 fala que o mundo não percebe por causa do grande sedutor, que é um personagem aí bíblico que as pessoas não estão percebendo sobre ele. Porque até mesmo ele fez questão de não aparecer mais. Ele fez questão de se tornar só mito. Ele fez questão de colocar na cabeça das pessoas que ele não existe, que ele só existe na mente de algumas pessoas, chamado de Satanás, chamado de dragão, chamado de serpente. Em outros momentos ele é chamado de diabo. E um dos seus nomes é sedutor. Sedutor significa aquele que atrai, atraentemente irresistível. Mas como ele sendo tão mau, como ele ainda seduz? Ele seduz porque ele fez exatamente isso, quis desaparecer do imaginário das pessoas, de forma que as pessoas não acreditem mais que ele exista. E isso está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E aí ele se apresenta de outras formas, uma forma atraente, uma forma irresistível, uma forma tentadora, que produz a vontade de, uma forma que engana, que coloca sofismas, né? O que é sofisma? É uma mentira contada, mas que tem uma cara de verdade, né? E a principal mentira da atualidade é onde é que está a promessa da sua segunda vinda, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. As pessoas, né, nos últimos dias, estão sendo muito influenciadas por um engano, por um sedutor, que não mostra sua cara, mas que engana e que faz com que as pessoas não percebam o tempo em que estamos vivendo, os tempos dos dias de Noé, os tempos em que falam, que gritam claramente que Jesus está voltando. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Agora você, que é apaixonado pela palavra de Deus, que está sempre conectado com o reino do Senhor, né? Que ama mesmo a palavra, se mantenha firme, se posicione, aprenda cada dia mais da palavra de Deus, porque é ela que nos dá todo o sustento para que nós possamos entender todos esses sinais e, principalmente, né, nos dá a esperança. Porque o fim dos tempos, gente, para nós, significa a esperança. Esperança da restauração de todas as coisas. Esperança da volta do nosso amado Jesus, que vai colocar um ponto final em toda a dor que acontece no mundo inteiro, em toda a guerra que acontece no mundo inteiro, que vai trazer para nós a possibilidade de plenamente vivermos o reino de Deus nessa terra. Já pensou que maravilhoso? Se mantenha firme, se mantenha fiel, porque fiel ainda maior é aquele que está em nós, é aquele que está em mim, que está em você. Que Deus te abençoe, te espero no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, hein? Vai lá, se inscreva no canal, clica no sininho, porque aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado na hora e assim você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Shalom, shalom, te vejo no próximo vídeo.